Marcos, capítulo de número 3. Nós iremos ler até o versículo de número 12. Marcos 3, de 1 a 12. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com seus discípulos para o lado do mar. Seguiu da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Até aqui, meus irmãos, vamos mais uma vez orar. Nós te damos graças, Senhor, por esta palavra tão linda, tão proveitosa, que tu inspiraste os teus servos do passado para que as trouxessem a nós da tua parte. E te agradecemos pelo privilégio que temos de, reunidos em nome de Jesus, confiando que Ele está aqui presente, sermos instruídos pelo Teu Espírito. Nós pedimos iluminação espiritual e que o Teu Espírito aplique em nós, em nossas vidas, as doutrinas da Tua Palavra. Amém. Enquanto orávamos, eu me lembrei de um cântico que aprendi com a professora da escola dominical, a professora Claudina, lá da Terceira Igreja, quando eu era menino, e dizia assim: hoje é domingo, vou me aprontar, ao meu vizinho convidar, para lutar contra todo o mal na escola dominical. Bibi, fonfon, de ônibus vou partir já. E aí continuava cantando, dizendo que era um prazer estar na casa de Deus. O domingo é um dia maravilhoso, não é? É o dia que nos foi dado pelo Senhor para estarmos na sua casa, adorando a Ele. Assim também era o sábado para os judeus piedosos nos dias do Novo Testamento. Jesus amava o sábado. Os discípulos dele também. E como sempre, diz a palavra de Deus aqui, sendo um sábado, Jesus foi à sinagoga. De acordo com Lucas, o costume de Jesus era todos os sábados ir à casa de Deus. Ali ele se levantava, e isto era um sinal para o chefe da sinagoga
que Jesus iria explicar a Escritura. Pois bem, Jesus foi à sinagoga, mais uma vez, como era o costume dele, os seus discípulos, e o texto conta que os fariseus foram também. Os fariseus, mais uma vez, estavam na presença de Jesus. Como sempre, estavam observando atentamente o comportamento do Senhor. Porque se Jesus fizesse alguma coisa errada, como por exemplo, curar uma pessoa no dia do sábado, para eles isso era uma coisa errada. Sábado não era dia de fazer essas coisas. Se Jesus fizesse alguma coisa errada, eles teriam do que acusar o Senhor Jesus. Anteriormente, nós já lemos no capítulo 2, versículo 24, eles já haviam advertido Jesus, porque Jesus, juntamente com seus discípulos, enquanto estavam indo para a sinagoga, comeram algumas espigas que eles próprios colheram no caminho, e agora, se Jesus violasse o sábado mais uma vez, eles teriam prova suficiente. Acontece que Jesus atendeu à expectativa deles. Havia ali um homem que tinha uma das suas mãos, Lucas acrescenta para nós que era a sua mão direita, a mão desse homem estava atrofiada. E o Senhor, é claro, percebeu o que estava se passando ali na sinagoga. E ele então disse para o homem: venha para o meio. O homem foi. E Jesus então se voltou para os seus observadores e perguntou para eles: o que vocês acham? É lícito, está certo, curar uma pessoa em dia de sábado? É lícito salvar ou tirar uma vida? Mas os fariseus ficaram em silêncio. Se dissessem que o certo seria fazer o bem, então estariam dando licença para Jesus curar aquele homem, o que eles não queriam fazer. Se eles dissessem que não era para fazer o bem, então eles próprios, com seus próprios lábios, estariam se acusando. E então eles ficaram quietos. Jesus, diz o texto, ficou indignado com aquela dureza de coração e disse ao enfermo: estende a mão. O homem simplesmente estendeu, e quando estendeu, sem nenhuma outra palavra de Jesus, o homem estava curado imediatamente. Mas era justamente isso que os fariseus queriam que ele fizesse. E então eles saem da sinagoga, eles se reúnem com os herodianos. Os herodianos eram partidários do rei Herodes, pessoas que os fariseus odiavam, mas eles se reúnem com o rei Herodes para conspirar sobre como matariam o Senhor Jesus Cristo. Acusações, porque não era a primeira vez que eles acusavam Jesus de alguma coisa. Conspiração para assassinato. E depois o Evangelho vai nos contando até sobre o dia em que eles conseguiram executar os seus planos. Eu gostaria, meus irmãos, de mais uma vez olhar para o versículo de número 5 com vocês, onde a grande razão pela qual os fariseus eram inimigos do Senhor é afirmada por Marcos. Olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Essa é uma frase que se repete muitas vezes no Novo Testamento. Aliás, na Bíblia inteira. A dureza do coração humano. A dificuldade que o coração humano tem e que o leva constantemente ao pecado. Eu tenho um amigo que costuma dizer: o coração do homem é tão pequenininho, mas cabe tanta maldade. E é assim, não é? Jesus disse em outro lugar que é de dentro do coração que surgem os ódios, que surgem as inimizades, os crimes de toda espécie, as imoralidades de toda espécie. Tudo se concentra no coração. A boca fala do que está cheio o coração. Mas eu não gostaria de, nesta noite, meus irmãos, me deter com vocês a respeito daquilo que a Bíblia diz sobre o coração humano. Eu quero ir um pouco além.
aquilo que nós vemos aqui, a Bíblia falando a respeito do coração de Jesus. Veja, porque ao mesmo tempo que diz que o coração do homem é duro, ele diz assim, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Eu quero destacar, então, meus irmãos, a respeito nesta noite, a respeito daquilo que ele fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, o Espírito Santo diz aqui, ele descreve aqui Jesus com um coração indignado com a hipocrisia humana. A palavra indignado aqui é uma palavra muito forte. Ela é a tradução de duas palavras gregas que significam não somente uma certa inconformidade com aquilo que está acontecendo, mas transmitem a ideia de que Jesus ficou extremamente furioso diante da atitude daquelas pessoas. Eu sei que nos dias de hoje, nessa era de modos cristãos suaves, falar que a respeito de fúria não combina muito com a ideia de amor, não é? Parece que são duas coisas opostas. Parece que falar de amor hoje em dia é falar de uma atitude passiva, de que está tudo bem, não importa o que você faz, não fica bem se você disser que ama, ao mesmo tempo não ficar inerte. Se alguém ficar irado, não está demonstrando amor. Ainda mais quando se fala a respeito de Deus hoje em dia, não é? Deus é amor, diz a Bíblia. Então, por isso, Deus, no final das contas, ele vai acabar salvando todo mundo. Também se diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, manso e suave, manso e humilde de coração. E se Jesus é manso e humilde de coração, como dizer que Jesus ficaria irado? Como é que a gente poderia dizer que Jesus pode ficar furioso? Mas justamente porque Jesus é amor, meus irmãos, a Bíblia também diz que Jesus ficava indignado. E não é a única vez que ele fala a respeito disto. Justamente porque ele é manso e humilde de coração, dá ocasião para que às vezes também ele fique, para usar uma palavra nossa, nervoso. Eu quero usar duas ilustrações para explicar isso melhor para vocês. E eu quero dizer assim, comparando com a nossa humanidade pecadora. Mas, por favor, não se preocupe além do que deve, tá bom? Porque é só ilustrações o que eu vou falar agora. São só ilustrações. Primeira ilustração. Vamos pensar que você percebesse, houvesse pessoas te observando. Observando o teu comportamento. Como que a gente dizia antigamente, filmando a tua vida, observando o que você fala, observando onde você vai, as coisas que você faz, a que horas você acorda, com quem você conversa, que horas você vai dormir, quer saber até o seu RG, o seu CPF, quer saber de tudo na tua vida com um propósito, procurar alguma coisa errada, para falar a teu respeito. Ter em você de alguma coisa para acusar. Se você cometer algum deslize, alguma falha, e qualquer coisa que você disser ou fizer, pode ser usado contra você. Essa era a situação aqui. Era isso que estavam fazendo com relação ao Senhor Jesus. Vamos supor que se você dissesse alguma coisa, essas pessoas que vivem te observando, distorcessem aquilo que você fala. E caluniassem você, e difamassem você, e produzissem em você aquela tristeza enorme de coração que sofre uma pessoa quando é caluniada. Se as pessoas inventassem coisas a teu respeito, como é que você se sentiria em relação a isso? Davi, o grande herói de Israel, sofreu isso várias ocasiões da sua vida, e ele chegou a escrever a respeito disso. Houve até quem chamasse ele de filho de Belial, isto é, filho do mal, pessoa perversa. E ele escreveu a respeito disso no Salmo 56, a tristeza que ele sentia. Ele disse assim, Salmo 56, versículos 5 e 6, todo dia torcem as minhas palavras para o meu mal. Os seus pensamentos são todos contra mim.
ajuntam-se, escondam-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Veja como a situação era tão parecida com essa dos fariseus em relação a Jesus. Contaste os meus olhos, ele diz no versículo 8, quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? É claro, a gente percebe, se isso tipo de coisa acontece conosco, que somos tão pecadores, tão falhos, se nos sentiríamos tristes, ofendidos, injustiçados com uma situação assim, ficaríamos indignados. E não sem razão, porque ninguém tem o direito de fazer isso. Mas então, e agora eu acho difícil para nós, então, tente imaginar como é que o coração de Jesus, como um ser humano, se sentia diante daquela situação. As pessoas estavam ali para terem alguma coisa do que acusá-lo. Agora eu quero dar uma outra ilustração, algo assim, que eu vou viajar mais longe. Então, irmão, por favor, não se escandalize, é apenas uma ilustração, tá bom? Vamos supor que Deus dissesse assim para você: sobe aqui para o céu, senta do meu lado e junto nós vamos observar o que se passa na terra. E de repente, acontece de você estar lá em cima, sentado ao lado de Deus, do lado esquerdo, porque do lado direito é o Senhor Jesus. Então você está ali, no céu, olhando tudo o que se passa na terra. E é um dia de culto. Então, Deus vai mostrando as coisas para você, e de repente Deus diz assim para você: está vendo aquela senhora? E você olha e está entrando no lugar de adoração uma senhora mal vestida, idosa, visivelmente pobre. Essa mulher pega 2 moedinhas e coloca como oferta ali diante do Senhor. Aí o Senhor olha para você, nitidamente satisfeito, e diz assim: está vendo essa viúva pobre? Ela deu mais do que qualquer outra pessoa, porque todos os outros deram daquilo que estava sobrando, mas ela deu tudo o que tinha. Aí, então, depois disso, o Senhor mostra para você 2 homens orando ali no canto. E um desses homens, ele nem tem coragem de levantar a cabeça aos céus. Ele nem sabe orar. E tudo que ele fala é: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Mas a respeito do homem que estava todo bonitão, bem vestido ali perto, um fariseu, o Senhor Jesus diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, então, mostra assim para você: sabe essas 2 pessoas aqui? Elas estão me adorando em espírito e em verdade. Falando sobre a viúva, falando sobre o publicano. E nitidamente o rosto de Deus está iluminado. Bem, Jesus era um ser humano perfeito, mas não era somente um ser humano perfeito, ele também é Deus. E quando Deus entra naquela sinagoga, quando o nome de Deus vai ser pregado, entram outras pessoas também, e pessoas que ele conhece o coração de cada uma delas. Jesus entra na sinagoga com o fim de anunciar a palavra de Deus, mas entram também os fariseus. Só que eles não vão à sinagoga com o propósito de adorar a Deus. Eles vão à sinagoga porque eles querem observar o que Jesus fará, e eles têm o propósito de arrumar alguma coisa para acusar o Senhor Jesus. Eles querem ver o que ele vai ensinar, o que ele vai fazer. E se fizer alguma coisa que não está de acordo com a nossa cartilha, os fariseus estão pensando, então nós teremos como acusá-lo. Se ele de novo violar o sábado,
nós já advertimos ele uma vez, então nós teremos motivo. Aliás, você se lembra do que a palavra diabo quer dizer, não é? Acusador. Já pensou uma pessoa, Deus vê aquela pessoa entrando na sinagoga com o propósito de ficar observando os outros para ter alguma coisa do que acusar? O que será que Deus vê no coração de uma pessoa assim? Será que Deus se sente feliz com isso? Não é uma coisa horrível, meus irmãos, uma pessoa entrar na casa de Deus, mas não com o propósito de adorar a Deus, e sim com motivações estranhas à palavra de Deus? Não seria terrível Jesus olhar e ver o coração de uma pessoa assim? Uma pessoa fazendo a obra do diabo? Agora, se Jesus é Deus, o que Jesus deveria sentir nessa hora? Ele deveria ficar impassível diante daquela situação? Ele não deveria se indignar? Ele deveria ficar contente com aquela situação? Mas como escreve o apóstolo Paulo, o dia que Jesus vier será um dia de ira acumulada para os facciosos, ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Primeira coisa então que a gente vê no coração de Jesus, um coração indignado. Segundo, que aqui, meus irmãos, está uma das maravilhas da palavra de Deus. Hoje cedo eu estava lendo um texto de João Calvino para vocês, né? Depois eu volto a citá-lo, mas que a gente vê aqui perfeitamente como a palavra de Deus, ela mostra as coisas para nós. Porque o versículo não para aí. Ele não diz assim, Jesus indignado e curou o homem. Mas ele diz, Jesus indignado e condoído pela dureza dos seus corações. Essa palavra condoído também é uma palavra muito forte. E ela quer dizer profundamente entristecido, pesaroso. Sabe quando você experimenta o luto? É esse o sentido da palavra aqui. Jesus olha para aqueles homens. Marcos nos diz no versículo 1 que eles foram à sinagoga com o propósito de acusar Jesus. No versículo de número 5, ele diz que eles eram duros de coração. No versículo 6, ele diz que, ao saírem da sinagoga, os fariseus se associaram com os perversos partidários do rei Herodes. E vejam, eram dois grupos que se odiavam, mas eles se associaram com o fim de conspirar contra Jesus para o matarem. E nessa história toda, meus irmãos, nós vemos como os fariseus, como para os fariseus, a condição humana, a condição daquele homem enfermo, era o que menos importava. Jesus pergunta para eles, o que é certo fazer no sábado? É curar alguém ou não curar? É salvar alguém ou tirar a vida? E o que eles respondem? Nada. Porque se eles dessem alguma resposta à sabedoria de Jesus, então eles cairiam na sua própria armadilha. Mas nisso eles não estavam interessados. Então para eles, tanto faz se a pessoa é curada ou não. Se uma alma é salva ou não. Eles querem estar certos. Isso aqui seria irônico se não fosse trágico. Porque veja, meus irmãos, os fariseus odiavam os herodianos, mas, como diz aquele ditado que circula por aí, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E aí os opostos se atraíram, eles conjuminaram, eles compactuaram, opostos que se tornaram semelhantes no seu ódio com o Senhor Jesus. Matar a fome num dia de sábado seria pecado. Curar alguém no dia de sábado seria pecado. Mas conspirar contra a vida de alguém, isso para eles não era pecado. Estava tudo certo. E meus irmãos, nós não vemos tanta coisa parecida nos dias de hoje, mas deixe-me dizer, de tanto a gente ver o pecado, quantas e quantas vezes nós deixamos de
sentir o seu peso. Primeiro, muitas vezes, nós temos a ideia de que o crente não pode ficar irado de jeito nenhum. Que o crente tem que ser uma pessoa que demonstra mansidão e humildade em tudo, e isso significa nunca ficar bravo. Isso significa condescender com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Parece, meus irmãos, que o coração do crente do século 21 é um coração que tem que estar como que meio anestesiado diante do mal. Parece que o mal se tornou o novo normal, que está tudo certo, que cada um pode andar na dureza do seu coração, que para nós, os crentes, está tudo muito certo. Por outro lado, ao mesmo tempo em que temos perdido a capacidade de nos indignar contra o erro, também temos perdido a capacidade de nos condoermos diante do erro. Nós vemos o pecado correndo solto à nossa volta, as pessoas indo para o inferno, e parece que para nós tudo bem também. Deixa as pessoas continuarem na dureza do seu coração. No Salmo 119 está escrito assim: Senhor, lágrimas, torrentes de água saem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Mas nós não queremos chorar pelos pecados das outras pessoas. Como é que era o coração de Jesus? O coração de Jesus não sentia somente indignação. Era não. Como é que é o coração de Jesus? Ele não fica só indignado, mas ele também fica condoído, porque ele sabe qual é o resultado da dureza de coração no ser humano. No Evangelho segundo Lucas, há uma passagem que eu acho muito relevante dentro desse contexto. Há uma fala de Jesus que descreve bem os sentimentos, os desejos dele para com os pecadores. Eu quero ler com os irmãos. Aliás, eu quero ler duas passagens. A primeira delas está em Lucas capítulo 13, versículo de número 34. É uma das duas passagens em que Jesus fala a respeito do seu coração diante de uma Jerusalém que não queria se arrepender. Lucas 13:34, Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Você vê aqui o contraste, Jesus dizendo: eu queria, mas você não quer. Eu queria colocar você debaixo da minha proteção, mas você não quer. Jerusalém dura de coração. Agora vamos para o outro texto, Lucas capítulo 19, versículos 41, 42 e 43. Lucas 19, de 41 a 43, está escrito assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. As coisas a respeito das quais Jesus está falando aqui em Lucas 19, são uma referência àquilo que Marcos depois vai dizer com muitos detalhes lá no seu evangelho do capítulo 13, falando a respeito do dia em que os exércitos romanos cercariam a cidade de Jerusalém. E meus irmãos, quando nós chegarmos lá, talvez eu fique talvez até chore a semana inteira antes de poder pregar. Porque o que aconteceu a Jerusalém por causa da sua dureza foi horrível. A cidade foi queimada, as grávidas foram mortas, as crianças no ventre de suas mães, gente comendo carne de gente, os soldados romanos fazendo as piores atrocidades. E Jesus sabia que tudo isso ia acontecer, porque Jesus queria abraçar aquela cidade debaixo de seus braços, mas ele endureceram o seu coração. E aí diz aqui o texto, Jesus olhando para Jerusalém, chorou. Será que o coração de Jesus mudou? A Bíblia diz que hoje, ontem e eternamente, Jesus é o mesmo.
Ao mesmo tempo em que Jesus se ira contra os pecadores, Jesus tem um coração que se internece pelos pecadores. É por isso que João Calvino, que eu citei hoje cedo, ele diz assim: enquanto o homem é pecador, tem que considerar Deus como alguém que o ama, mas também que é o seu inimigo. Porque Deus não salva o homem que não se arrepende. Por isso, então, o texto mostra para nós Jesus com o coração condoído também. Ele manifesta qual seria o seu prazer. Quando eu quis reunir vocês debaixo das minhas asas. É assim que ele deseja em relação aos pecadores. E isso nos leva a um terceiro aspecto daquilo que nós vemos sobre o coração de Jesus no nosso texto. É um coração que veio para salvar. E é por isso que mesmo que os homens se levantem contra ele, ele salva. Mesmo que não queiram que ele cure, ele cure. Aquelas pessoas estavam ali, meus irmãos, olhando para Jesus, estavam observando, e Jesus sabe qual é o espírito com o qual eles estão observando. Eles querem acusá-lo. Sabe que por causa daquilo que ele está prestes a fazer, isto é, curar aquele homem, aqueles hipócritas sairão da sinagoga e vão fazer uma reunião de conspiração para matar Jesus. Jesus sabe que ficarão 3 anos conspirando contra ele, até que chega o dia que finalmente eles vão conseguir colocá-lo na cruz. Mas Jesus não tem medo de cara feia. Jesus não tem medo da hipocrisia. Jesus continua a fazer a obra que Deus lhe deu. Então o que Jesus faz aqui na sinagoga? Ele chama o homem para o meio, ele cura o homem, ele repreende os fariseus e depois ele sai dali altaneiramente com os seus discípulos e vai para os lados do mar. E aí vem gente de tudo quanto é canto do país, da Judéia, da Galileia, da Síria, os lados de Tiro e Sidom, da Idumeia lá embaixo, a terra dos Edomitas, vai gente de todo lado. E o que Jesus faz? Jesus continua a fazer a obra de Deus. Ele cura os enfermos, ele expulsa os demônios. Só tem uma coisa que ele não quer que o diabo faça: fale a respeito dele, testemunhe a respeito dele. Ele repreende Satanás, ele continua a fazer a obra de Deus. Porque, como diz o Salmo, até a ira humana há de dar glória, há de louvar a Deus. Então não é ser humano nenhum que vai impedir que Jesus produza a obra que lhe foi ordenada pelo Pai. E como diz Isaías, Jesus sabia que a sua obra traria fruto. Ele veria o resultado do penoso trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Ele consumou a obra que o Pai lhe deu. Irmãos, aqui nós temos 3 verdades a respeito do coração de Jesus. Primeiro, é um coração que não se agrada de pecadores. É um Deus que não odeia somente o pecado, mas ele odeia o duro de coração. E ele fica furioso. Ele não é um amor passivo que diz para os seres humanos: podem continuar do jeito que vocês acharem melhor, está tudo bem. Não. Talvez eu seja ousado demais ao falar isso, mas Jesus não tem o perfil de um evangélico do século 21. Com ele é diferente. Segundo, Jesus também, ao mesmo tempo em que fica furioso, nem por isso ele deixa de amar. Antes, o seu coração quer, deseja que os pecadores se convertam. Terceiro, Jesus não é impedido pela cara feia do homem. Ele é determinado. O que nós podemos aprender a respeito disso? Ou com base nisto? Primeiro, Jesus está olhando do céu, não é? E quando ele vê você entrar por essas portas,
Ele está vendo alguém para entrar com que propósito? Por que você vem à casa de Deus? Porque se Jesus vê alguém entrando na casa de Deus com motivações erradas, Ele não está olhando para a maneira como você se veste, se você é rico ou pobre. Ele não está olhando para a sua condição civil. Ele não está olhando para a cor da sua pele. Ele não está olhando para quanto dinheiro você dá na hora da contribuição. Ele está olhando para o seu coração. E o que ele vê no seu coração? Irmão, não deixe que o seu coração erga ídolos no lugar do Senhor. Não entre na casa de Deus, não permita jamais que você entre na casa de Deus com outras motivações, a não ser dar glória ao nome de Deus, honrar o nome de Deus. Porque precisamos então tratar com os nossos corações. O que acontece, meus irmãos? Por mais que nós sejamos imperfeitos, e nós somos, por mais que nós sejamos pecadores, e nós somos, nós não temos o direito de vir à casa do Senhor para fazer como os fariseus que entravam. Eu até brinquei aqui na quarta-feira com os irmãos que aqui estavam, né? Assim, para olhar como é que o outro está vestido, como é que está a roupa do outro. Não é isso. Não. A gente vem na casa de Deus não é para acusar ninguém de nada, não é para ficar de olho no comportamento de ninguém. Qual é o propósito de virmos à casa do Senhor? Adorar a Ele, ouvir a sua palavra, prestar atenção à sua voz. Porque se nós viermos à casa de Deus com outra motivação, o Senhor não terá prazer no nosso culto, na nossa adoração. Então, irmão, constantemente examine o seu coração. Eu me lembro que antigamente os crentes tinham uma palavra para o sábado. Uma irmã me contou que ela foi à Inglaterra poucos anos atrás, e quando chegou no sábado à noite, ela disse assim para a família que estava hospedando ela: vamos sair para comer uma pizza? E a pessoa respondeu para ela: não, hoje é o dia da preparação. E ela perguntou: mas o que é isso? E a pessoa respondeu: não, é que amanhã é domingo, e para nós estarmos inteiros, nós temos que dormir mais cedo no sábado, né? Não estou falando que a gente tem que fazer isso no Brasil, meus irmãos. O que eu estou dizendo é o seguinte: a gente tem que se preparar para o dia da casa do Senhor. A gente tem que preparar o coração, tem que preparar a vida. E no dia que subir à casa do Senhor, subir com seriedade. No momento em que entrar na casa de Deus, com seriedade. Eu vou para adorar o meu Deus. Segunda coisa, nós precisamos tratar com o nosso coração para a gente não perder a nossa sensibilidade espiritual. Irmãos, Jesus falou que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriaria. E Jesus falou isso com toda a razão, porque Jesus sabe como é que são as coisas. Mas onde o amor se esfria, também se esfria a indignação contra o erro, a indignação contra o pecado. Onde o amor se esfria, também se esfria a dor no coração quando a gente vê alguém indo para o inferno, quando a gente vê alguém longe dos caminhos do Senhor. Se você realmente ama, não pode perder essas capacidades espirituais, não pode perder a sensibilidade. E se o teu coração está se tornando frio, um coração duro, peça ao Senhor: Senhor, una o meu coração ao teu, dá-me um coração igual ao teu, que eu tenha a mesma sensibilidade que o Senhor tem, porque eu não me conforme com o pecado correndo solto, como o Senhor não se conforma. Dá-me, Senhor Deus, aquela mesma compaixão que existe no teu coração para com os pecadores. Não se deixe acostumar com o mal. Uma vez eu estava dizendo para os irmãos que, tempos atrás, quando eu via algumas coisas escandalosas acontecendo, eu quase vomitava. Mas o tempo foi passando, e de tanto ver aquilo se repetindo, a gente começa a se acostumar. Não pode acostumar, não. Não podemos deixar que o mal vença o nosso coração.
Ao contrário, temos que vencer o mal com o bem. E por último, irmão, não deixe de ser determinado em fazer a vontade de Deus. Como tem gente que faz cara feia quando a gente obedece a Deus, não é? Como tem gente que se pudesse te esganaria, não é? Mas Jesus falou assim: não tema aquele que pode matar o teu corpo, mas não pode fazer nada com a tua alma. Tema aquele que pode lançar no inferno tanto o teu corpo quanto a tua alma. É esse que você deve temer. Tema a Deus. Deus deu a sua vontade para nós, está aqui na sua palavra. Não tenha medo de desobedecer a palavra de Deus. Tenha medo de não obedecer. Peça a Deus: Senhor, eu quero ter um coração obediente. E aí, haja o que houver. Quando você chegar no final da sua vida, você vai dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da vida me está reservada. Amém.